Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor, vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte, hoje 2 de março, quarta-feira de cinzas, a Igreja nos convoca ao jejum, à abstinência de carne e a iniciarmos de maneira piedosa, profunda e de grande empenho espiritual nossa caminhada para a Páscoa de Jesus, nosso Senhor, o ressuscitado que vive entre nós. Vamos caminhar durante esta quaresma com as meditações do grande Tomás de Aquino, santo da ordem dominicana, da Alta Idade Média, século XIII, que logrou à Igreja um grande e ingente trabalho intelectual na área da filosofia e da teologia. Para a quarta-feira de cinza, Santo Tomás começa citando Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado neste mundo, e pelo pecado a morte. Se alguém por culpa sua foi privado de algum benefício que lhe fora dado, a privação desse benefício será a pena da culpa cometida. Ora, o homem desde o primeiro instante da sua criação recebeu de Deus o benefício de, enquanto tivesse o seu espírito sujeito a Deus, ter sujeitas a alma racional as potências inferiores dela, e o corpo a alma. Ora, tendo o espírito do homem repelido pelo pecado original, a sujeição divina, daí resultou que as potências inferiores já não se sujeitaram totalmente à razão, donde procedeu a tão grande rebelião dos apetites carnais contra ela, nem já o corpo se subordinou totalmente à alma, donde resultou a morte e as outras deficiências corporais. Ora, a vida e a saúde do corpo consiste em sujeitar-se à alma, como o perfectível à sua perfeição. Por onde, ao contrário, a morte, a doença e todas as misérias do corpo resultam da falta de sujeição do corpo à alma. Onde é claro que, assim como a rebelião do apetite carnal contra o espírito é a pena do pecado dos nossos primeiros pais, assim também o é a morte e todos os mistérios do corpo. A alma racional é por essência imortal, por onde a morte não é natural ao homem quanto à sua alma. Quanto ao corpo do homem, uma vez que é composto de elementos opostos, dele se segue necessariamente a corruptibilidade. E quanto a isso, a morte é natural ao homem. Ora, Deus Criador do homem é onipotente. Por isso, por benefício seu, livrou o homem desde o primeiro instante da sua criação da necessidade de morrer, resultante da matéria que o constituía. Ora, esse benefício perderam-no pelo pecado os nossos primeiros pais. E assim a morte é natural pela condição da matéria, e é penal pela perda do benefício divino que dela preservava. A culpa original e atual são removidas por Cristo, isto é, por aquele mesmo por quem se removem as misérias corpóreas, conforme aquilo do apóstolo: dará vida aos vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Mas uma e outra coisa se realizarão em tempo oportuno, segundo a ordem da divina sabedoria. Pois havemos de chegar à imortalidade e à impassibilidade da glória começada em Cristo, que nola adquiriu, depois de lhe termos durante a vida para participar dos sofrimentos. Por isso, é necessário que, conformes com Cristo, a sua possibilidade perdure nos nossos corpos para merecermos a impassibilidade da glória. Santo Tomás
nos mostra em profundidade acerca da nossa relação íntima com o mistério da imortalidade. O ser humano não pertence a esse mundo. Veja que isso é muito importante para nós que estamos iniciando hoje a Quaresma, esse dia de abstinência de carne, dia de jejum. Nós somos chamados a meditar sobre as realidades últimas do homem que se dirige ao mistério da sua eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. Nós não somos eternos, somos eviternos. Deus é eterno, não teve princípio nem terá fim. Mas nós sim, tivemos um fim, Deus nos criou para a eternidade. Por isso nós somos eviternos. E a nossa racionalidade, a nossa inteligência é uma operação viva da nossa alma, do nosso espírito. E o nosso corpo não deve mandar na nossa alma, mas a nossa alma, a nossa inteligência deve criar os mecanismos de rejeição a tudo aquilo que é fechamento que vem da matéria. E assim, sujeitando os apetites da carne, as inclinações venéreas da nossa carne, nós podemos assim cultivar uma amizade profunda com Deus. Quaresma é esse tempo da gente meditar com mais intensidade sobre a influência da nossa carnalidade no autodomínio do nosso espírito. O mundo de hoje é um mundo carnal, é um mundo pagão, é um mundo que não conhece as virtudes que nós devemos operacionalizar na nossa vida em razão da nossa salvação. O mundo conhece a carne, o mundo conhece o pecado. Queremos, com a graça de Deus, viver esta Quaresma com intenso amor. Nossa prática do jejum, da oração, da esmola, em favor da nossa conversão pessoal. Procure a sua paróquia, se informe, ingresse naquilo que a paróquia programou de trabalho para esta Quaresma. E assim, eu tenho certeza que após estes 40 dias de atividade interior voltada para o sofrimento de Cristo e sua cruz, nós seremos pessoas bem melhores. Que a força da paixão do Cristo transforme nossas almas em amor, esperança e fé. O Santo Evangelho desta quarta-feira de cinzas é tirado de Mateus 6, de 1 a 6, depois 16 a 18. Jesus disse aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás no céu. Por isso, quando deres esmolas, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Olha, prezado ouvinte, desta passagem bíblica nós podemos inferir uma profunda reflexão sobre o nosso agir cristão. Como nós cristãos que aceitamos Jesus na nossa vida, que mergulhamos nossa vida no mistério dele através do batismo, como deve ser a nossa vivência cristã no mundo. Com certeza, uma vivência totalmente disforme daquela que os pagãos vivem. O cristão é chamado a viver a profunda humildade em sua vida. Nós não precisamos das glórias deste mundo, pois o cristão marca a sua vida como caminho de glórias a Deus. Somos chamados a dirigir todo o nosso louvor, toda a nossa glória a Deus, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, somente a Ti a glória. Salmo 113, 9. A glória é somente a Cristo, a Deus. Nós não. Nós não merecemos as glórias. Nós precisamos glorificar
Os pagãos querem as glórias do mundo, querem ser elogiados. Neste ano nós vamos ter campanha política. Os senhores vão escutar muito nos palanques aquele elenco de todas as medidas, de todas as destinações, obras e etc., que os políticos fizeram. Não fizeram nada mais do que a sua obrigação. Então, o cristão, diferente dessas coisas mundanas, não precisa fazer propaganda daquilo que faz. E aqui é bom lembrar que nós temos muitos cristãos católicos, empresários, pessoas simples, funcionários públicos, gente humilde do povo, que passa a vida toda fazendo caridade sem nunca dizer para ninguém. Eu conheço pais que terminaram suas vidas sem que os filhos jamais soubessem da caridade que o pai fazia. Depois de morto, foi descobrir que aquele homem passou a vida toda ajudando pessoas pobres, necessitadas, sem nunca ter feito propaganda. Esse é o verdadeiro cristianismo. Nós não precisamos de propagandear aquilo que fazemos. O que você vai fazer pelos pobres, a esmola que você vai dar, a ajuda que você vai oferecer, a sua incursão, às vezes, em situações para ajudar as pessoas simples a resolver seus problemas com a justiça e tantas outras realidades públicas, que tudo isso fique no silêncio do coração. Basta você e Ele, o nosso Pai amado, saber. Mais ninguém. Deus assim nos ajude. Senhor nosso Deus e Pai, nós não valemos nada para este mundo, Senhor. O nosso valor está no reconhecimento da Tua pessoa divina, santa e eterna, que nos criou, que nos deu tudo para que nós pudéssemos viver já aqui nesta terra os sinais da glória futura. Senhor, abençoa os doentes, os tristes, os abatidos, as pessoas que não têm condição de viver a sua quaresma, a Semana Santa por causa das doenças, da alta idade, das dificuldades. Cura-nos, Senhor. Abençoa todos que estão angustiados e tristes e conceda-lhes a alegria de uma quaresma santa e abençoada. Fica conosco, Senhor. Percorra conosco este caminho com Teu Filho Jesus, para que ao final deste tempo quaresmal, ao ingressarmos no mistério da Páscoa, nós possamos tomar consciência que estamos bem melhores do que antes. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Uma feliz e abençoada caminhada quaresmal para você e sua família. Lembremos da exortação do Santo Padre, o Papa Francisco, que nos pede que no dia de hoje façamos nossas penitências, sacrifícios e jejuns pela paz no mundo e pelo fim da guerra. Um abraço a todos, feliz quaresma e até amanhã, se Deus assim nos permitir.